Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Como se converter ao Islã? Uma pergunta que vem muito para nós é: como alguém se converte ao Islã? Como se faz para alguém se converter ao Islã? Bom, primeiramente a pessoa tem que conhecer o que é o Islã. Uma vez que a pessoa leu o que é o Islã, leu quais são os fundamentos do Islã, quais são os pilares do Islã, quais são as práticas do Islã fundamentais, o que o muçulmano deve acreditar, o que o muçulmano deve praticar, né? Depois disso, que ele leu, está convicto, tem certeza daquilo que ele quer, ele vai a qualquer mesquita ou na frente diante dos muçulmanos e faz uma profissão de fé, que significa, diz testemunho que não há divindade a não ser Deus e que Muhammad é o mensageiro de Deus. A partir daí ela já é considerada muçulmana. E nós avisamos em outros momentos também que será que é uma condição para a pessoa ser muçulmana que ela deva saber de tudo sobre o Islã? Claro que não. Ela tem que saber no mínimo o que deve acreditar, o que deve praticar e se estar disposta para praticar aquilo. Ela faz testemunho de fé, é considerada muçulmana e já começa a praticar o Islã. Nos perguntam bastante já que eu decidi que quero ser muçulmano ou muçulmana, como é que eu faço para ir numa mesquita? Seja em todo o Brasil, onde tem mesquitas ou centros islâmicos, a pessoa procura na internet o endereço das mesquitas, o telefone, marca um dia para ir na mesquita e chega lá. Não há restrição em relação às vestimentas, porque a maioria das mesquitas no Brasil tem uma vestimenta adequada para os visitantes, para as mulheres visitantes visitar as mesquitas. Mas aquela mulher quiser trazer o seu lenço, fique à vontade para trazer o seu lenço, visita a mesquita, fale com o sheik, fala com a secretaria e será apresentada a mesquita. Será dada para as pessoas alguns livros e a pessoa vai tirando conclusão do Islã por ela mesma e assim ela vai descobrindo o Islã. E a terceira pergunta que vem bastante depois: eu já me converti ao Islã, depois que eu me converti ao Islã, o que eu tenho que fazer agora? Será que a primeira coisa que eu tenho que fazer é botar uma touquinha, é deixar a barba crescer, é trocar de nome? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer que eu me converti ao Islã? É saber que o Islã é uma religião que é um sistema completo de vida. A pessoa tem que saber as suas prioridades agora como muçulmana, saber da fé, ler o Alcorão, ler a da vida do profeta Muhammad. Com o tempo, a fé vai entrando no coração. Ela entrou no Islã pronunciando uma frase, mas agora faz a parte dela. O seu trabalho agora é conhecer melhor a religião para que a fé vai tomando conta do seu coração. Já se converteu ao Islã, o que eu faço? Aprenda a fé. Depois, aprenda a oração. E assim por diante. É um conhecimento contínuo. Não existe assim na religião muçulmana, a pessoa diz: eu me converti ao Islã, vai botar um chip na cabeça e já sabe de tudo. Não. Vai aprender o Islã o resto da sua vida. Porque a prática é o resto da vida. Bom, quando a gente se converte ao Islã, é natural que todo muçulmano e muçulmana vai querer se identificar com os muçulmanos. E aquilo que mais identifica com os muçulmanos e as muçulmanas, que é aquilo que as pessoas terão contato, é com a vestimenta. É com a aparência. Não é? Isso é importante, mas não é tudo. Isto é importante, porque o nosso interior está ligado com o exterior. A prova disto: se fala para a pessoa, vamos numa festa de casamento, ou num jantar, vestido a caráter, vestido de terno, né, no social, as pessoas que vão andar dessa forma, parece que elas incorporam os gestos que a vestimenta lhe propõe. Mas diz, nós vamos numa festa, festa do ridículo. Vai lá vestido de Chapolin, você vai vestido, de Chaves, festa da fantasia. As pessoas vão incorporar nas suas atitudes o momento da vestimenta. A vestimenta islâmica também. Teve um sábio, um sheik do Islã, que falou para mim, o nome dele Muhammad Hussein Yaqub, do Egito, ele falou para mim da barba, ele disse assim para mim: deixa a barba crescer, a barba vai te educar. Até hoje eu estou procurando entender. Eu falo para a muçulmana: deixa o hijab, use o hijab vai te educar. O hijab não é o Islã. Claro que não. O hijab pertence ao Islã.
O Islã não pertence ao hijab. Da mesma forma, a touca, a barba não é o Islã, mas isso faz parte do Islã. Mas deixe isto fazer parte da sua vida, você vai tomando forma. Isso é comprovado. Tá? O muçulmano não bebe nada de álcool, não consome carne de porco, ele evita isto, larga a mão. Porque se vai medir, qual é o benefício que traz isso para a vida religiosa, espiritual e para a vida do ser humano, a bebida? Se converteu ao Islã, já acreditou que Deus é o único, Muhammad é seu mensageiro, a verdade contida no Alcorão, eu acreditei nisso, eu sei que Deus disse, não beba. Então a pessoa não bebe. Na época do profeta Muhammad, muitas pessoas bebiam muito. Foi revelada a proibição da bebida alcoólica. Veio uma pessoa dizendo, em Medina, ó povo, desceu agora um versículo dizendo que é proibida a bebida alcoólica. Aquelas pessoas pegaram seus jarros de bebida, jogaram todo no chão. Então, quando aquilo que Deus disse que não é para fazer, nós acreditamos em Deus. Que Deus só proíbe algo, sabendo que aquilo é um malefício para nós. Então, a bebida, a pessoa ela se afasta. Agora, oração, outras regras religiosas, ela vai fazendo aos poucos. Mas as proibições cortam o mal já ali do começo. Pela raiz. Não fica assim protelando, depois eu me converti ao Islã, depois vou parar de beber. Porém, isso é importante entender. Se a pessoa se converteu ao Islã, ela não pode beber mais. Se bebeu, cometeu pecado. Mas se ela quer ser muçulmana de verdade, não será a bebida que vai impedir ela. Ela vai se converter ao Islã. E se ela beber, cometeu um pecado. Não é o beber que vai tirar ela do Islã, enquanto ela saber que aquilo é pecado. Então a pessoa tem que saber. Deus proibiu o consumo de bebidas alcoólicas. Está acabado. Se for no médico, o médico dizer, olha, se você beber, não você, mas se alguém beber, tá? Vai aumentar uma doença, vai te dar um AVC. A pessoa vai querer beber depois? Não. Então Deus disse que não é para beber. Ó Deus, tu disse? Ó Deus, sabe o que é melhor para mim? Então tá bom, não bebe. O cigarro não impede de você ser muçulmano. E mesmo que você se converter e fumar, não deixa de ser muçulmano. Porque o vício do tabaco, do cigarro, se fosse fácil largar, não existiria fumantes. Não é fácil. Eu não achei certo, falei, então não é certo eu fazer minha charrada. Não, é certo fazer a charrada, o que não é certo é fumar. Não inverta. Não inverta. É certo fazer a charrada, o que não é certo é fumar. Mas que não impeça. Por quê? Diante de outras coisas, seu menos. Não vamos dizer para você, olha, agora para você se converter ao Islã, tem que largar o cigarro na hora. Não é fácil largar. Se converte ao Islã, aceita o Islã, vai aprendendo, a fé vai tomando coração, chega um ponto que a pessoa vai acordar, não quero mais fumar. É ou não é? Entendeu? É a tua dúvida. Mesmo se fumar depois, se converteu agora, saiu na rua, fumou cigarro, deixou de ser muçulmano? Não. Claro que não. Não deixou de ser muçulmano. Fez uma coisa errada de fumar, mas não deixa de ser muçulmano, porque a fé está lá no coração. Então é assim. Não deixem, gente, que nada impeça a pessoa, tire os obstáculos entre você e Deus. E depois que já conheceu o caminho até Deus, siga. E se tropeçar, levante e continue. Não é. Não está escrito, para ser muçulmano tem que virar anjo. Está escrito? Não. Não está escrito. Todo mundo falha. E nós vamos lutando contra nossas falhas. E temos a vida inteira para curar isto, para consertar isto. E termino dizendo, moral da história, não é como a gente começa, mas como vamos terminar. Então, aceita o Islã, e depois cigarro você se entende com Deus, hoje, amanhã, depois da manhã, ou ano que vem, mas não vai deixar de ser muçulmano porque fuma. E nem deixa de se converter por causa do cigarro, pô. O muçulmano, ele das práticas, é aquilo que é exigido de primeira mão, hoje para fazer. Depois que ele preencheu o obrigatório, o prioritário, o urgente, ele parte para os atos voluntários. E assim por diante, né? Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã.